Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar aqui trazendo uma palavra para você nesta noite, que o Senhor colocou no meu coração. E grandes coisas do Senhor, né? A gente sabe que Deus fez lá no passado, lá quando Moisés, né, foi levado pelo Senhor a conduzir as pessoas lá pelo deserto, né? As pessoas, a gente sabe que eles estavam ali escravizados há tantos anos, né? E Deus levantou Moisés para estar ali levando, né, tirando aquele povo ali da terra do Egito, para poder conduzir eles ao deserto para adorar ao Senhor. Mas nós sabemos que foram tantas coisas que aconteceu ali naquele período, na qual Deus, né, demonstrou o poder dele ali tantas vezes. E a gente sabe que foi o próprio Senhor mesmo que endureceu o coração ali né, do faraó para que o nome dele fosse exaltado ali. E até que chegou, né, ao ponto de Moisés realmente ter conseguido, né, tirar o pessoal dali através do poder do Senhor, porque não foi através do poder dele, né, foi através do poder do Senhor. Deus levantou ele para poder estar conduzindo o povo, né, ali para fora do deserto, para fora do Egito, né, até o deserto para poder estar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, para que Deus tirasse aquele, né, povo daquela escravidão. Então o Senhor colocou uma palavra no meu coração, né, e o título é o poder de Deus demonstrado no Êxodo, lá em Salmos 114. Lá no versículo 1 fala assim: Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, Israel seu domínio. Na explicação que nós temos aqui na palavra do Senhor, lá no versículo 1, diz que esse versículo comemora a toda poderosa libertação de Israel da escravidão egípcia. O nome Jacó é usado aqui em versículo 7 para realçar que a graça e não o mérito próprio constitui a base da libertação passada e futura de Israel, como também a todos os crentes em todas as épocas, né? Nós sabemos que Deus, o Senhor, deu grande vitória para aquele povo ali, né? Tirando eles do Egito, né? Daquela escravidão que eles viviam, né? E Deus viu o sofrimento, chegou até ele, né? O clamor do povo, né? Para que o Senhor tirasse eles daquela escravidão. Então, no versículo 2 fala: Judá foi seu santuário, Israel seu domínio. E nós temos uma explicação aqui muito boa que fala: evidentemente, esse salmo foi escrito depois que o reino foi dividido, que está lá em 2 Reis, capítulo 17. E o versículo 3 fala: o mar viu isso e fugiu, o Jordão voltou atrás. Versículo 4: as montanhas saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. O argumento nesse salmo é que no passado, se a natureza fosse representada pelo Mar Vermelho, o Sinai e o Jordão tremeu frente à manifestação de Deus, quando mais deveriam os pecados de Canaã tremer diante dele. Então, a manifestação de Deus, né, diante daquela situação, tudo, né, se curvou diante dele ali, né, o mar, né, se abriu, né, com o poder do Senhor. Nós sabemos que quando Moisés chegou à frente do mar ali para poder, quando eles estavam, né, fugindo de Faraó, quando eles estavam saindo de lá, Moisés começou a orar, mas só que Deus falou para ele, perguntou para ele por que ele estava orando, que era para ele, né, era para ele agir, que era para ele pegar o cara dele e tocar no mar para que o mar viesse se abrir. E no versículo 5 fala que o que tivesse tu, ó mar, que fugiste, e tu, o Jordão, que voltaste atrás, montanhas que saltares como carneiros e vós, colinas como os cordeiros. Versículo 7, na presença do Senhor a terra treme, na presença do Deus de Jacó. Então, nós sabemos que tudo treme diante do Senhor. Não há nada que fique, né? O impossível, ele se dobra diante de Deus. Eu não sei o momento que você está vivendo agora, ou que você está passando, mas lembre-se que para Deus não existe, essa palavra não existe o impossível. Então, tudo, né, se dobra diante de Deus. Às vezes a gente está esperando tantas coisas acontecer na vida da gente, mas tudo acontece no momento certo. Deus abriu ali o mar vermelho para que aquele povo passou, para que eles passassem ali, e não importava se atrás estava vindo Faraó, mas Deus estava à frente deles, né? Deus conduziu o povo ali através de Moisés, né? E mandou que ele, né,
marchasse com o povo, né? Ele tocasse ali naquela água, para que ele agisse naquele momento, que não era momento dele orar, mas momento dele agir. Muitas vezes a gente fica só em oração, mas a gente tem que agir, tem um momento certo que a gente precisa agir, né, diante, né, em devidas situações, porque a fé sem obras ela é morta. Então, se você espera um milagre de Deus, né, ouça a voz do Espírito Santo, saia da sua zona de conforto, do seu conforto e movimente-se. Muitas vezes Deus ele quer que a gente se movimente, a gente saia do lugar, que muitas vezes a gente fica esperando, né, Deus fazer as coisas, mas Deus também está esperando a gente, está esperando você, né, agir, você sair do seu lugar e começar a se movimentar, né, não sair das regiões celestiais, porque Deus ele já preparou tudo ali, né, para cada um de nós, porque muitas vezes tem bênçãos que estão retidas no mundo espiritual. Então o Deus ele quer que a gente se movimente, né, faça algo, que você clame, né, com força, com autoridade, declarando a palavra, orando a palavra, porque quando você ora a palavra, né, as suas respostas elas são, né, você tem as respostas, né? A sua oração ela é respondida. E lá no versículo 8 fala assim: Ele converteu a rocha em lago de águas e a pederneira em manancial de águas, né? Nós sabemos que quando Moisés bateu ali na rocha, saiu água. Na verdade, não era para bater, né? Mas ele ficou nervoso ali mediante tantas reclamações do povo que ele acabou batendo na rocha. Mas só que, ou seja, muitas vezes a gente acha que não vai acontecer nada na nossa vida quando Deus promete, ele é fiel para cumprir. Então faça algo, movimente, ouve a voz de Deus. Se Deus está mandando você fazer algo, saia, né, do seu conforto e vá fazer aquilo que Deus mandou. Se esse vídeo chegou até você hoje, é porque você precisa dessa palavra. Grandiosas foram as coisas que Deus fez ali, né, no Êxodo, que foi feito ali no Egito, no livro de Êxodo, no Egito ali através, né, de Moisés, retirando aquele pessoal dali. Nós sabemos que eles, né, murmuravam tanto naquele decorrer daquele tempo que eles viveram lá. Mas nós não podemos, né, abrir nossa boca para reclamar, para murmurar, mas para glorificar o nome do Senhor. Por mais difícil que a nossa situação esteja, muitas vezes a gente se encontra cansado, né, de tanto ali falar: Deus, eu estou esperando um milagre, mas o milagre não vem, e você começa a se sentir cansada. Essa semana, desde a semana passada, eu estava assim, me sentindo tão cansada, mas o Senhor, ele renova as nossas forças quando a gente se dispõe, quando você se movimenta e vai fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Foi o que eu fiz. Na sexta-feira nós temos o culto de oração na nossa igreja. Eu saí de casa e falei: não, Deus, eu vou lá orar. Deixa a sexta-feira retrasada. Nós estávamos lá clamando ao Senhor, e quando você se movimenta, você sai. Ah, mas Deus pode me ouvir na minha casa, irmã. Sim, mas Deus muitas vezes ele quer que você se movimente, que você saia do seu conforto e vá até a casa do Senhor ou até o monte, eu não sei, que você vá para um lugar específico onde o Senhor quer que você esteja ali clamando a Ele, tirando um tempo para Ele, que muitas vezes na nossa casa a gente não consegue tirar um tempo para o Senhor. A gente está ali, né, clamando a Ele, tirando um tempo, né, para você estar falando com Ele, para você expor para Ele a sua situação, aquilo que você está vivendo, para você ouvir a voz dele. Então, nesse dia, nessa noite, né, abra o seu coração para o Senhor, deixe que o Senhor venha destampar os seus ouvidos para que você ouça a voz dele, porque para Deus não existe nada impossível, mas também existe um tempo certo para as coisas acontecerem na vida da gente. Muitas vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo, mas o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Igual eu falei, muitas vezes a gente se sente cansado, né? Eu falo: Deus, é tão cansativo essa situação que eu tô vivendo. Eu tô aqui orando, eu tô aqui clamando, estou buscando ao Senhor, mas há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo, para que Deus venha cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida, amém? Então você guarde essa palavra, né, no seu coração no dia de hoje. Depois você medite lá em Salmo 114. E eu creio que Deus, Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Tá? Guarde essa palavra, não desista de clamar ao Senhor, esteja clamando ao Senhor dia e noite, clame, peça que Deus venha te fortalecer. Eu profetizo sobre a sua vida. Se tem alguém aqui que está fraco, que está
né, se sentir tão cansado a ponto de não querer mais buscar o Senhor, a ponto de não querer mais, né, se entregar para Ele, para que Deus venha fazer aquilo que Ele prometeu na sua vida, salvar seu familiar, salvar seu, né, seu esposo, sua esposa, alguém que esteja aí na sua casa que precisa de salvação. Então, né, clame ao Senhor, não desista, não desista, não desista de reedificar os muros como Neemias não desistiu, ele estava ali, né? Ele não desistiu, eles conseguiram consertar todo aquele muro. E olha que deu muito trabalho, mas só que quem lutou por eles foi o Senhor. Eles não fizeram nada na força do braço dele. Então, se você está fazendo na força do seu braço, pare agora e deixe que o Senhor trabalhe por você. Não que você tem que cruzar os braços e falar, Deus, então faça. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que você tem que deixar Deus trabalhar, mas você também tem que se movimentar, né? Fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer, né? Você ir lá clamar a Ele, ter um momento com Ele de oração. Foi aquilo que, né, que nós estamos fazendo nas últimas sexta-feiras. Estamos tirando um tempo para um culto de oração. Nós estamos ali 1 hora clamando ao Senhor e eu sei que Deus ele está ouvindo. Então se movimente, né? Saia da sua zona de conforto, né? E, né, se movimente para que Deus ele venha realizar, para que aquelas bênçãos muitas vezes porta retida lá no mundo espiritual venha descer para a sua vida, para que você venha receber aquilo que Deus tem para você. Amém? Que essa palavra venha abençoar, venha tocar o seu coração e não deixe de meditar na palavra do Senhor, né? E confia no Senhor que tudo Ele fará por você. Você e sua casa servirão ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.